Olá, bom dia para você. Espero que você tenha uma ótima semana. Que você tenha uma ótima segunda-feira. Que Deus te abençoe nesse dia. Começa mais um dia na presença do nosso Deus. Um dia para a gente poder aprender mais, cada vez mais dessa viva esperança que temos. Aprender um pouco mais do Senhor nosso Deus e aquilo que Ele tem para nós. E uma das coisas que nós temos que aprender vai ser o tema de hoje dessa live. Tá? Hoje eu vou quebrar aqui a dinâmica de trazer o, a continuação do nosso estudo e entendimento a respeito do Velho Testamento, em Gênesis, Jacó. Hoje eu vou tirar um momento para a gente falar a respeito para falar desse ensinamento de Deus, dessa colocação que Deus faz, aonde os cristãos precisam entender que isso tem que ser uma realidade na vida do cristão. Então, por isso, desde já, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu like, que você tenha uma ótima semana, né? Que é a semana que já começa hoje. E que Deus te abençoe nessa semana e que você tenha bons frutos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Aquilo que Deus fala na palavra dele, que nos ensina a respeito do nosso comportamento como cristão, como nós, né, como povo de Deus, como é o nosso comportamento. Primeira coisa é que o nosso comportamento, ele não é criado por nós, os cristãos. Se você vê uma pessoa cristã que ela tem um mau comportamento, ela tem um mau testemunho, entenda você sendo cristão, reformado ou não, ou mesmo você dentro da igreja, entenda que esse mau comportamento não é de Deus e não vem de Deus. E por isso essa pessoa não é de Deus, não conhece a Deus, nem sabe que Ele é, e nem conhece a Jesus, e nem sabe quem Jesus é. Antes é um mero religioso que enganou a si mesmo. E se alguém de fato está em Cristo e tem um mau comportamento, é porque esse desviou o seu caráter, que nem Paulo fala, ou que nem Hebreus 6 fala. Ele caiu da sua fé e sua mente agora está cauterizada e não é mais possível reverter o estado mental dessa pessoa. Não porque Deus não tenha poder. Deus tem poder para perdoar todo e qualquer tipo de pecado. Não há pecado o qual não possa ser perdoado. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, o descendente da mulher, morreu naquela cruz para perdoar todos os pecados aos homens. Mas há homens que, uma vez conhecendo a Deus e o poder de Deus, se negam no seu próprio entendimento e raciocínio e no seu coração, se negam a permanecer fiel à palavra de Deus.
Então, por causa da sua própria condição, é impossível levarmos eles a Deus novamente, por causa do estado de condição mental que ele entrou, tendo provado das coisas de Deus, das coisas celestiais, negaram o santo, negaram a Cristo e retornaram atrás em sua vida, em sua fé. Não que Deus não tenha poder de restaurá-lo, porque a Deus é possível todas as coisas, mas ao homem não. Mas a Deus é possível todas as coisas. Mas esses que assim caíram dentro da igreja, Deus não os quer mais e não vai se mover com seu poder sobre a mente e corações deles, porque esse poder já foi derramado uma vez sobre eles e eles o recusam por livre e espontânea vontade. E por mais que eu e você fale do evangelho, falemos da graça, eles já têm entendimento e conhecimento de tudo isso e se negam a voltar a Deus, porque se acham não merecedores, não capazes, e assim o seu próprio coração insensato os enganou e os iludiu com sua própria soberba, com o seu próprio orgulho. Ele vai morrer afogado. Então, a esses, nem Deus quer trazê-los de volta. Mas tem aqueles que são desavisados e tem aqueles que não sabem ainda da verdade, ou aqueles que, apesar de estar no lugar que deveria ser a verdade pregada e anunciada, ele não consegue escutar porque ali não há verdade. Não tem nenhuma verdade ali sendo dita. Então, por isso, muitos desses estão caídos, muitos desses ainda estão clamando e pedindo justiça nas suas próprias vidas, pedindo a palavra, o conhecimento, a verdade a respeito do Pai e a respeito de Deus. O tema que eu coloquei na live aí foi: não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece. Eu comecei dizendo: fazer a vontade de Deus não depende de mim e não depende de você. Depende de Deus. Porque as obras que devemos fazer nesse mundo, nosso testemunho, a nossa vida, não vem pelo meu esforço, não vem por eu conhecer o mundo, não vem por eu conhecer a filosofia, não vem por eu conhecer todo o conhecimento científico, não vem do conhecimento de eu conhecer e participar de grupos religiosos ou não, não vem de conhecimentos, né, dos cabalianos, né, das cabalas que existe por aí. Não vem de nenhum mundo espiritual esotérico. Mas a vida que Deus quer para nós, ela vem dele mesmo. Ela vem do poder de Deus colocado no homem. Porque Deus é quem faz. É Deus quem tem as obras para aqueles que creem no seu Filho. As obras de Deus não são feitas por nós. Ela é enviada de Deus para nós. Então não depende de mim, não depende de você para fazer a vontade de Deus. Depende de Deus com o seu poder e com o seu Espírito Santo derramar a sua graça, que graça é favor imerecido, derramar o seu poder sobre nós. E isso, no caso, não vai depender de nós. Vai depender do próprio Deus, que assim nos amou
e nos buscou e nos resgatou. E uma das coisas bem importantes que precisamos entender que se isso não depende de mim e não depende de você, então nós precisamos entender. A primeira coisa nesse aprendizado, uma das primeiras coisas, é o comportamento do mundo, as ações do mundo, as obras do mundo, as virtudes do mundo, se há alguma virtude, né? Todo o ensinamento de como nós vivemos uma vida correta e certa, ensinada pelo mundo, está totalmente em desacordo com a vontade de Deus. Porque o mundo não tem o que é bom para nós. O mundo só tem a oferecer o caminho do erro, o caminho da maldade, o caminho da perversidade, do engano, da mentira, da idolatria, da feitiçaria, da corrupção, da imoralidade sexual e tudo mais. O mundo não tem nada de bom. E se você tem o comportamento do mundo, se você se comporta com o mundo, como o mundo, se você pratica as coisas do mundo, se você acredita na filosofia do mundo, se você acredita nas narrativas do mundo, se você confia que o mundo é capaz de te ensinar e de lhe instruir a ter uma vida até mesmo cristã verdadeira em Deus. Mas eu sinto muito, o mundo não tem nada disso. Porque no mundo não há justiça de Deus verdadeira. A justiça e o juízo de Deus vêm do próprio Deus. Então não se engane com o mundo. E nem perca seu tempo com o mundo, correndo atrás das coisas desse mundo. Só que o mundo está cada vez mais se tornando um mundo da tirania, o mundo do controle da vida das pessoas. Porque o mundo está construindo a prosperidade, o bem-estar social, baseado em cima de uma tirania, de um controle total e até global, aonde somente aqueles que amam o mundo farão parte deles e receberão as benéfices, né? Receberão os bens que o mundo está aí oferecendo. Através da mentira, através da corrupção, através do engano, seduzindo e enganando a todos, e inclusive dentro das igrejas. Muitos pastores e líderes têm sido enganados pelo inimigo de Cristo, pelo inimigo da cruz, que desde o jardim do Éden, ele odeia o descendente da mulher, que é Jesus Cristo. E ele tem lutado e feito de tudo neste reino, deste mundo, para que todos andem segundo as suas obras, e não segundo as obras de Deus. Então, se você está nesse mundo, como eu estou nesse mundo, e se você aceita a aparência, se você aceita o que o mundo tem a oferecer, saiba que você não é de Deus.
que você não conhece a Deus e nem conhece a Jesus Cristo, seu Filho. E para isso eu vou trazer um texto aqui, que vocês acompanham comigo. Está no primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 17. A palavra do nosso Deus, que é a verdade, diz assim, através do seu apóstolo João: não ame este mundo. Não devemos amar o mundo, nem as coisas que ele oferece. Não, nem as coisas que o mundo oferece. Pois, quando ama o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque nós deixamos de amar a Deus e passamos a amar quem? O mundo e as coisas desse mundo. O amor do Pai não está em vocês. Então, se você ama este mundo, meu amado, se você vive de acordo com o curso desse mundo, de acordo com a sua filosofia de vida, de acordo com o seu pensamento que você acha que é correto, se você tem uma vida dentro da igreja, mas você tem o comportamento do mundo, se você mente, fala mentira na sua casa, você mente para o seu marido, você mente para o seu filho, você mente para a sua esposa, mente para o esposo, mente para o pai, mente para a mãe, mente ao seu vizinho, mente na igreja, mente para os irmãos, mente para o pastor. Você chega até a mentir para Deus. Você vive uma vida de pecado. Porque você anda segundo o curso deste mundo. Porque esse mundo em trevas é o reino de Satanás. E Jesus disse que ele não tem nada com este mundo. E Satanás ofereceu lá em Mateus 4, depois vocês leiam, ofereceu os reinos da terra a Cristo. E ele o rejeitou. Porque o mundo que segue o seu próprio curso, o mundo que segue as orientações de si próprio, que segue as suas filosofias, que segue as suas psicologias, segue o comportamento humano e pregam, e muitos até ensinam, até doutrina, às vezes até doutrina dentro de igrejas, que o homem produz o comportamento e depois ele avalia se esse comportamento serve a Deus ou não. Mas isso é um erro enganoso e mentiroso. Porque Deus deixa bem claro na sua palavra que o nosso comportamento, as nossas ações, o nosso testemunho, as nossas obras nesse mundo, não pode partir de nós mesmos. Não é nós, como sociedade, que criamos um padrão de comportamento e depois nós o verificamos se ele está de acordo com a palavra de Deus e a partir daí nós decidimos se esse comportamento ele serve para Deus ou não. Isso é um pressuposto errado que não existe na palavra de Deus. Isso não está na palavra de Deus. E é por isso que João vai dizer aqui, não ame o mundo, não ame as coisas que há no mundo. Pois quando ama o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas, o mundo, porque, todavia, portanto, o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazeres físicos. Você que vive dentro da igreja e vive amarrado pelos prazeres físicos da vida, o desejo intenso pela comida, o desejo intenso de só se vestir bem, o desejo intenso de ter o melhor calçado, o desejo intenso de ter a melhor aparência, o melhor óculos, o desejo intenso de ter o melhor cabelo,
o desejo intenso de comer as coisas melhores para satisfazer o seu estômago, o desejo intenso de só ver coisas que se parecem ótimas e boas, o desejo intenso de ter cheiros e mais cheiros de perfumes e coisas boas, o desejo intenso de ouvir somente coisas que te parecem boas e maravilhosas, o desejo intenso de obter riquezas, bens neste mundo, o desejo intenso de ter as melhores mulheres, as mulheres mais bonitas, o desejo intenso de ter o melhor carro, o desejo intenso de ter a melhor casa, o desejo intenso de ter e conviver com pessoas da alta sociedade, o desejo intenso de se parecer uma pessoa boa, o desejo intenso de ser reconhecido, o desejo intenso de ser afamado, o desejo intenso de ser reconhecido. O desejo intenso pelos prazeres físicos. O desejo intenso por tudo o que vemos. E o orgulho de nossas realizações, de novo. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa. E com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. E este mundo passa. Ele vai passar. Todos esses desejos, tudo que eu acabei de dizer, tudo isso vai passar. O mundo vai passar e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Todos esses nossos desejos passaram. Tudo que nós desejamos, todo o bem-estar, está bem posicionado, está bem no mundo, está sendo bem reconhecido, não está passando por perseguição, não está passando por provações, sem perseguição do inimigo, não está passando por nenhum tipo de necessidade. Esse é o desejo da nossa carne. É isso que queremos. E aí, meus irmãos, o que resta? Peraí, pessoal, parece que tem alguém me chamando. Peraí. Desculpa, pessoal, é que não... era a vizinha. Tá? Então, meus irmãos, por isso que eu peço para vocês que me ajudem. Vocês que assistem pelo Hubble, pelo YouTube e pelo Facebook. Façam isso aqui. Considerem compartilhar o canal, se inscrever, dar o seu joinha, seu like, para que o YouTube recomende esse conteúdo para mais pessoas. Porque isso é importante para a nossa vida. Obter e ter esse conhecimento maravilhoso da vontade de Deus para nós. Então, irmão, se esse não deve ser o nosso, se esse não pode ser o nosso comportamento, então qual é o tipo de comportamento que nós devemos ter? E eu também não posso falar do que eu acho. Eu também não posso falar do que eu acho que você deva se comportar. Não sou eu que devo criar um padrão de comportamento dentro da igreja ou fora da igreja.
Porque eu não tenho esse poder e nem tenho essa capacidade. Porque essa é uma glória exclusiva de Deus. Ele é quem faz e Ele é quem determina o padrão, a regra, a forma e a maneira pela qual nós devemos viver e como nós devemos nos comportar. Porque essas obras, ela não vêm de nós. E para isso, nós vamos ver na palavra. Quem é que nos dá as obras? Quem é que nos oferece essas obras? Quem pode colocar as obras de Deus em nós? Então vamos sair daqui de 1 João e vamos para o livro de Efésios. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, vai falar sobre a nova vida em Cristo. Essa nova vida em Cristo é feita a partir de Cristo. Você morre com Cristo e você nasce um novo homem. Que foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, ou não pode nascer de novo, ou não pode ser participante do reino de Cristo, ou participar um com Cristo. Então, quando você tem um comportamento do mundo, mesmo dentro da igreja, quando você age de acordo com o mundo, se você ainda não entendeu o evangelho da graça, que é favor imerecido, aqui Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, como que somos resgatados, como que somos tirados do mundo para fora, de dentro do mundo para a igreja, para Cristo, para viver em comunhão com Ele, e com a sua igreja, com o seu corpo, que é a igreja. E da onde vêm as obras? Da onde vêm as obras que devemos ter neste mundo? Acompanha comigo na leitura, Efésios capítulo 2. Vocês que estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados. Tá vendo? São muitos pecados. Nos quais costumavam viver. Tá vendo? Vocês costumavam viver e muitos ainda costumam viver. Mesmo dentro da igreja, ainda vive essa vida. Amando ao mundo e se dedicando às coisas do mundo e não às coisas de Deus. Porque esse ainda não conheceu a Deus para que Deus coloque as suas obras em você. Nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, quer dizer, do mundo das trevas, né? Vamos ver a referência aqui. Em grego, obedecendo ao comandante do poder do ar, Pineia, né? Ar aqui, vento é Pineia, né? É o ar. Que é o quê? Comandante das trevas, Satanás. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, que é o mundo invisível, qual nós não vemos, que é o reino das trevas, da escuridão. Tudo aquilo que é escuridão, tudo aquilo que é dark, que é negro, tudo isso que é colocado dentro das igrejas, agora estamos, né, numa crescente fama de igrejas, né, que têm envolvimento com satanismo dentro dos Estados Unidos, mas que isso é velado lá nos Estados Unidos. Entidades ocultas estão enganando igrejas evangélicas, enganaram nos Estados Unidos, estão enganando no Brasil, e cada vez mais cresce as igrejas
que estão sendo enganadas e iludidas pelo dark, pelo negro, pelo escuro, no seu púlpito. Você vê lá o púlpito, né, onde é pregada a palavra do Evangelho, o abominável da desolação sendo colocado no altar. Não estou aqui dizendo que estamos vivendo o Apocalipse, porque só vamos viver, né, as profecias do Apocalipse só serão realizadas após a igreja ter sido tirada e levada daqui. Mas, de certa maneira, Satanás já está acostumando no coração dos crentes dentro das igrejas a aceitação das trevas, do mundo dark, do mundo negro, do mundo da escuridão e das trevas. De certa forma, estão colocando o abominável no lugar da pregação. Lógico que quando Daniel fala-se de que o templo de Deus vai ser reconstruído. Ezequiel fala da reconstrução. Jerusalém, o povo judeu, o povo de Israel já está preparado para construir o templo. Ele será construído e Satanás, né, na pessoa da besta, do anticristo, do falso profeta, nas pessoas que representam Satanás, vão tomar posse desse templo e se assentar lá. Mas hoje, dentro da igreja, figurativamente, já estamos vendo como Satanás está se entronizando dentro das igrejas, com a falsa pregação do evangelho, com o evangelho que Paulo disse, né, que não é evangelho. Paulo fala lá em Gálatas, leia Gálatas, vocês vão ver em Gálatas. Alguém que vem dizendo, pregando o evangelho, quando não é evangelho, na verdade. É o evangelho do inimigo de Cristo. O falso Cristo, o falso profeta, em outras traduções, é o inimigo de Cristo. Ele é inimigo. O anticristo, a tradução melhor é o inimigo de Cristo. É aquele que blasfema contra Cristo. É aquele que, nas escondidas, prega um outro evangelho que não é o evangelho verdadeiro, da graça. É o evangelho da prosperidade, é o evangelho da cura a qualquer custo, de qualquer forma. É esse o evangelho. O evangelho do bem-estar social, o evangelho que mistura a igreja com o mundo e o mundo com a igreja e está tudo bem. O mundo cada vez mais entrando para dentro da igreja, se passando por cristãos sem ser e cometendo todo tipo de coisas erradas. E assim eles estão obedecendo a este mundo invisível. E por ser um mundo invisível, as igrejas, as pessoas, os pastores, eles não estão conseguindo perceber e não vão perceber, porque me parece que lhe falta o quê? Falta o Espírito Santo. Falta o conhecimento verdadeiro. Sobra-se muita letra ensinada pelos homens, porque muito dessas universidades teológicas, muito desses centros teológicos hoje, mudaram o evangelho da verdade de Cristo por um outro evangelho de uma aceitação que não existe, de doutrinas que na verdade são doutrinas de demônio que não existem na palavra de Deus. Estão enganando igrejas e líderes, financiando, ajudando. E isso vem lá dos Estados Unidos, vem lá de fora, através de sociedades secretas que estão financiando um falso evangelho dentro da igreja para formar pessoas e líderes fracos na palavra e na doutrina verdadeira de Deus. Porque são invisíveis. Somente aquele que anda segundo o Espírito de Deus consegue discernir todas as coisas. Aqueles que abandonaram o Espírito e agora vivem pela carne, mesmo dentro da igreja, aqueles que aceitam com que o local onde a palavra é pregada se misture trevas com luz, a escuridão assumindo o lugar da palavra,
a abominação sendo colocado no lugar da palavra, aos pouquinhos, que nem o sapo, que não tem a capacidade em si de percepção de calor ou frio. Se você cozinhar um sapo, ele não tem percepção de calor ou frio. Ele morre cozinhado sem pular da panela, porque ele não tem a sensibilidade do calor ou frio. Assim estão todas as igrejas, a maioria das suas igrejas evangélicas e uma grande maioria de igrejas reformadas, igrejas tradicionais, estão caindo na arapuca e na armadilha dos poderes invisíveis das trevas, que estão enchendo as igrejas do dark, da escuridão. E essas lideranças que vivem pelo amor ao mundo, que nem 1 João diz, por causa do amor ao mundo, o apego às coisas do mundo, eles não são de Deus. E aí nós vemos os escárnios, as vergonhas e os escândalos dentro das igrejas. Crentes fracos, crentes que não progridem, igrejas que não crescem, não é crescer numericamente, mas em qualidade de entendimento da palavra de Deus. Famílias fracas, famílias destruídas dentro da igreja, famílias destruídas dentro da igreja, pela falta de caráter, pela falta de palavra, pela falta de firmeza no evangelho. A Babilônia dentro da igreja, a Jezabel, as Jezabéis, né, dentro da igreja, mulheres tendo autoridade de homens, os homens deixando a sua autoridade e deixando para as mulheres a sua autoridade, em vez deles exercerem a sua autoridade dentro da igreja, eles permitem que as mulheres exerçam essa autoridade. E aí as trevas vêm cada vez mais se apossando das igrejas. Porque isso é invisível. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisíveis. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Se recusam a obedecer à verdade. Não querem, rejeitam, distorcem a palavra de Deus, criam hermenêutica, criam interpretações, criam narrativas da sua forma e da sua maneira e rejeitam a verdadeira sabedoria que vem da palavra de Deus. E não querem. Pagam para si, amontoam para si mestres, PhDs em hebraicos, em gregos, em latins, para distorcerem o sentido simples e único e verdadeiro da palavra, do ensinamento correto de Deus, para manterem a si mesmo preso na escuridão e nas trevas, mas achando que são de Deus, quando na realidade nunca o conheceram, nunca conheceu Deus, nunca conheceu Jesus, nunca experimentaram o poder. E aqueles que experimentaram e se desviaram, jamais poderão voltar atrás. Se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse mundo, desse mundo. A gente vivia desse mundo, da forma de governo, da forma de viver, da forma de falar, da forma de trabalhar, enganando, mentindo, roubando, falcatruando, fazendo as coisas erradas. Todos nós vivíamos desse mundo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. São todos esses que vivem nesse comportamento, dentro da igreja ou fora da igreja,
Porque hoje já está difícil para saber o que é igreja e o que é mundo. Que parece que está tudo igual. Você vê o comportamento. Você não vê a obra de Deus na vida das pessoas. A gente vê a obra do mundo invisível. Por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos. Graça é favor imerecido. Colossenses 2:3. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida em Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Paulo fala isso também em Colossenses 2:13. Peraí, pessoal, parece que tem alguém ali. Peraí. Perdão, não tinha ninguém não. É pela graça que vocês são salvos. Não é pelas nossas obras, não é pela nossa vontade, não é porque eu fui até Cristo, não é porque eu decidi ir até Cristo. Foi Ele que me chamou pela graça. Graça é favor imerecido. Versículo 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Tá vendo? Ele nos ressuscitou com Cristo. Então isso significa que nós morremos com Cristo e fomos colocados na cruz de Cristo. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com eles nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Então veja bem, uma vez estando no mundo, obedecendo às paixões do mundo, que são as mesmas paixões de Satanás, porque essas são as obras do diabo, uma vez que estávamos lá, ou uma vez que você está nisso, agora você pode ser ressuscitado com Cristo e ter uma nova vida. E sair do mundo das trevas e entrar para os domínios celestiais, por estarmos em Cristo. Paulo, ao falar sobre isso também, né? O porquê que ele fala aqui, né? Ressuscitou com Cristo, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos domínios celestiais. Vamos ver isso lá em Romanos. Se eu não me engano, é Romanos capítulo 5. Deixa eu pegar desde o 1 aqui.
Romanos 5,33. Quando estávamos completamente, é a mesma ideia lá de Efésios. Quando estávamos completamente desamparados, vivendo em trevas, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. 7. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Tá vendo? Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com que fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Não, todos já nasceram pecadores. Não existe quem faça o bem, não existe quem busca Deus. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordenança explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus em sua dádiva. Dádiva é favor imerecido, dar de graça, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. O resultado da dádiva, né, ou o resultado do presente, que é a graça, a dádiva, o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois quando o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarado justo diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, a graça, favor imerecido de Deus e sua dádiva, o seu presente, o seu dom, graça, favor imerecido, né? E a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a receberem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão em vida por meio de um único homem. Reinarão com Cristo. É por meio de Cristo que eu venho falando. As obras não é por meu meio, não é pela minha força, não sou eu quem faço, não sou eu quem construo o caminho das boas obras aqui neste mundo e nessa terra. É por meio de Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. E trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Romanos 6. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Faz a pergunta. Graça é favor imerecido. Devemos continuar no pecado? Quem está dentro da igreja, esses pastores e líderes que estão caminhando a igreja para o mundo dark,
para o mundo das trevas, pregando um evangelho que não é evangelho, criando filosofias, narrativas, pregando dentro da igreja, levando o povo a acreditar em ensinamentos de filosofias de bem-estar social, de autoajuda, né? Declarações de autoajuda, declarações que não vêm de Deus, ensinamentos que não são de Deus, mas que são de demônios, que ainda estão em trevas, ou aqueles uma vez iluminados, agora por causa das paixões da sua carne, por causa das coisas desse mundo, por causa do desejo das coisas desse mundo, se desviam da verdade e desvia a igreja de Deus, pregando outro evangelho, trazendo uma pregação que não é a pregação da verdadeira palavra de Deus, trazendo doutrinas que não são doutrinas da palavra de Deus, trocando a pureza da palavra, o símbolo, que é o púlpito, que é o local de pregação, tirando a luz, tirando o que ilumina e colocando as trevas, o dark, as sombras, colocando no lugar da pregação da palavra o abominável da desolação, aquele que está desolando a igreja, aquele que está levando a igreja a uma apostasia por completo, que apostasia também pode significar tirado, né? Apostatar, tirar lá de dentro, tirar para fora. Está acontecendo o inverso. Os pastores e a liderança com falso evangelho, que foi ensinado nesses falsos seminários, estão trabalhando para tirar as pessoas de dentro das igrejas, de dentro do verdadeiro evangelho, e fazendo ele sair de dentro da igreja para fora para o mundo agora. Agora está invertido, né? A palavra do evangelho, que Cristo Jesus é Deus, é Senhor, é o Cristo, que a igreja que vence o mundo e tira as pessoas do mundo para fora, né? Tira de dentro do mundo para fora. Agora está acontecendo o inverso. Por causa do desejo, por causa da lascívia, por causa de tudo isso, agora eles estão tirando da igreja para fora, para o mundo. Está acontecendo o inverso. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele na sua morte? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Está aqui, meu Deus. Se com Cristo fomos colocados na cruz, é isso que Efésios quer dizer, lá no Efésios 2, capítulo 6. O acaso vocês... Paulo fala aqui, por acaso vocês se esqueceram que quando fomos unidos com Cristo Jesus no batismo da morte dele, tá? Não só batismo de água, que batismo de água é um símbolo de que nós, de fato, morremos junto com Cristo pela fé. Né? Aí é pela fé, nós cremos em Cristo Jesus e pela fé nós somos colocados lá na morte dele. Então, essa forma de você ser colocado na cruz de Cristo, morrendo junto com ele, é um batismo. Passamos por esse batismo. Então, o primeiro batismo do homem não é o batismo na água. O batismo da água é um símbolo da representação do que ocorreu, do que já aconteceu na sua vida de fato e de verdade. No mundo espiritual e invisível do reino do Pai, você morreu. É isso que Paulo está dizendo. Quando fomos unidos com Jesus no batismo, nos unimos a ele na sua morte. Nós somos colocados na cruz.
Quando Jesus está morrendo naquela cruz ali, ele está morrendo ali, que o sangue dele está sendo vertido. O sangue de Cristo. E quando ele está morrendo naquela cruz, naquela agonia, pendurado naquela cruz, com os cravos, com os pregos na sua mão e nos seus pés, e ele está ali sofrendo. E a ira de Deus, Isaías 53, está caindo sobre ele, porque a culpa de todos nós, em relação a satisfazer a Deus, por causa da ira de Deus, que é isso que Paulo falou lá em Efésios, né? Somos merecedores da ira de Deus sobre nós. Então, quando Cristo está na cruz recebendo a ira de Deus, quando você crê em Cristo Jesus e o confessa como seu Salvador, e você crê de fato no seu coração, você é colocado lá no corpo dele morrendo. E quando ele morre, você morre junto com ele. Mas você não morre fisicamente, meu amado. Eu e você, de fato, não fomos colocados lá e morremos fisicamente. É por isso que é fé. Isso é fé. Eu tenho que crer e acreditar que Deus fez esse plano dessa forma e dessa maneira e que de fato ele resolveu de uma vez por todas quando eu criei pela fé. Que eu de fato morri. E quando eu morro para o mundo. Eu morro para aquilo que João está falando lá no a primeira carta de João, que é o primeiro versículo, primeiro capítulo e versículo a gente leu, 1 João 2, 15 a 17. Então nós morremos para o mundo. E quando você morre para o mundo, você é uma nova criatura. E agora Deus vai pegar as obras de Deus e vai colocar em você. É as obras de Deus, não é as suas obras, não é a obra do mundo, não é a obra da igreja, não é a obra do seu pastor, não é obra da psicologia dentro da igreja, que está errado psicologia humana junto com a igreja e junto com a palavra de Deus. Essa forma de pensar, de viver, construída entre o mundo e a igreja, achar que a igreja está construindo culturalmente um mundo melhor, e aí a gente vai pela lei do acerto, né, que é a lei naturalista, né, que é a lei da evolução, através do erro e do acerto, eu vou fazendo as obras, eu vou construindo a minha vida dentro da igreja, da minha forma, da minha maneira, e eu vou buscando na Bíblia ver se tem capítulos e versículos que cabe, que encaixa com o meu modo de vida. Nem que para isso eu tenha que distorcer capítulos e versículos, nem que para isso eu tenho que financiar e pagar pastores e líderes exegetas que vão construir narrativas dentro da palavra de Deus, distorcendo o evangelho de Cristo, para que você se sinta bem e acha que você é de Deus. Tudo isso está sendo feito e criado. E muitas igrejas já morreram e Cristo está à porta batendo. Se tem alguém lá. E ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta da sua vida, do seu coração, de fato e de verdade, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, comunhão plena. E é isso que Paulo está dizendo em Efésios. Vamos voltar em Efésios para nós continuarmos, para você entender completamente sobre isso. Efésios capítulo 2. Pois ele nos ressuscitou com Cristo, que é o que Paulo diz lá em Romanos 6, né? Acabei de ler com vocês. Romanos 6. Deixa eu só guardar aqui, né? Romanos 6. Partido 3.
Pois ele nos ressuscitou com Cristo. Então, quando Cristo morreu, nós morremos junto com ele. E quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos junto com ele para uma nova vida. E como deve ser essa nova vida em Cristo? Portanto, versículo 7. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça, favor imerecido, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vamos ser exemplos no milênio, vamos ser exemplos para os povos que virão e nascerão durante 1000 anos. Vocês são salvos pela graça, favor imerecido, por meio da fé, porque eu creio, porque Cristo colocou fé, Deus colocou fé em nosso coração para a gente crer. Isso não vem de vocês, é uma dádiva. Dádiva é presente, é um presente de Deus. É de graça, não é pelas suas obras. Não é você que construiu, não foi você que buscou, não foi você que trabalhou, não foi você que mereceu. Ele deu de graça, sem você merecer nada. Ele te chamou você enquanto você era um desgraçado, miserável, morto em seus pecados e delitos. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Não é porque você estava fazendo coisa boa. Não é porque você olhou para a igreja, viu o pastor pregando, ouviu o evangelho, e você decidiu ser bonzinho, porque você ali resolveu fazer o bem. Não. É porque ele te chamou primeiro. Foi ele que derramou do poder dele sobre você para que você cresça e tivesse fé. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-primas de Deus. Aquele que já nasceu de novo é obra-prima, foi refeito em Deus. Assim como Deus criou Abraão como obra-prima, e ele permaneceu como obra-prima perfeita de Deus, sem pecado, sem mácula, sem ruga, até o momento que ele deixou de amar a Deus, porque o seu amor era tão grande pela sua esposa, que ele rejeita a Deus em favor da sua esposa Eva, e rejeita a palavra de Deus e o mandamento de Deus, come do fruto e morre. Pelo seu grande amor, pela sua grande paixão, Eva. Pois somos obra-prima de Deus, criadas em Cristo. Adão foi criado do pó do barro, da terra, é terreno, é carnal. Por isso ele estava sujeito ao erro e ao engano. Mas nós somos criados em Cristo, um mundo espiritual, um homem lá de cima e não aqui de baixo. Por isso a igreja, quando ela nasce, ela morre com Cristo, ela morre para essa carne. Essa carne, essa terra é transformada no novo homem. Lógico, essa carne ainda vai morrer, porque essa semente carnal tem que ser plantada no mundo espiritual. Então nós vamos morrer e Cristo vai nos ressuscitar com o corpo espiritual, porque esse corpo espiritual já foi nos dado como garantia de vida eterna, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. E viveremos para Ele para sempre. Porque não somos feitos como Adão, que é da terra, é carnal, mas somos feitos pelo homem espiritual. E esse homem vive para a eternidade. Então temos a certeza que assim como Adão morreu, nós também temos vida eterna em Cristo Jesus, porque ele vive para sempre. Porque o nosso novo homem espiritual, pelo qual nós somos salvos, ele é eterno. E aqueles que crêem nele também têm vida eterna. Pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Aqui eu venho fechar o cerne desse entendimento. Por que não ameis o mundo? E nem as coisas que há no mundo e as obras do mundo. Porque se nós vivermos em Cristo e morrermos junto com Ele e ressuscitarmos junto com Ele, nós vamos viver o que Paulo fala?
criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Antemão, isso aqui quer dizer antemão, que ele preparou antes. Ele realizou antes. Essas obras foram preparadas antes da fundação do mundo, para nós, o povo de Deus, a igreja eleita de Deus, que ele mesmo preparou para nós. Para essas boas obras. Então, as boas obras, se você vê pessoas dentro da igreja, se você vê igreja, se você vê pastores que estão correndo atrás dessas coisas do mundo, que vivem pelas coisas do mundo, que querem ter as melhores coisas desse mundo, os melhores carros, as melhores casas, os melhores luxos deste mundo, e que compactua com o mundo, e que não prega esse verdadeiro evangelho da palavra, esse não conhece a Deus, não conhece a Cristo, e não morreu e não ressuscitou com Cristo. E mesmo se de fato ele tenha passado por esse processo, que Hebreus 6 fala sobre isso, e se ele voltou ao mundo, e se ele caiu da graça, se ele caiu da fé, este é impossível ser reconciliado com Deus. Não porque Deus não tenha poder para reconciliá-lo, mas é porque Deus não quer que Deus vai deixar que ele colha do fruto daquilo que ele planta. Porque ele já tem a mente esclarecida. Não tem mais como você buscar outro evangelho, inventar um outro evangelho para iluminar a vida dele, para ensinar a ele alguma coisa. A não ser que ele sempre foi ensinado por um evangelho falso e mentiroso. Aí ele vai ouvir o verdadeiro evangelho e aí ele vai acordar. E é isso que eu acho que acontece com muitos pastores e líderes dentro de igreja. Foram enganados por uma falsa teologia, estão acreditando numa falsa teologia e ainda não nasceram de novo e ainda não acordaram. Ainda estão mortos em seus pecados e delitos. Por isso que vivem na prática do mal, na impureza, na lascívia, no engano, na mentira, na corrupção. Muitos ainda dentro da igreja não compreenderam. Muitos que nasceram dentro da igreja não nasceram de fato e de verdade. Porque muitos foram enganados por falsas doutrinas que diz que o batismo pode ser. Você, uma vez que nasceu de um crente, você é crente. E que você batiza uma criança pela fé do pai e da mãe, e essa criança já é de Deus, é um filho de Deus. Isso é mentira, isso é falso, isso é doutrinas enganosas para manter as pessoas mortas espiritualmente dentro das igrejas. Somente pessoas boas religiosamente, mas que nunca passou pelo novo nascimento. Que que vivem a sua vida desde que nascem, crescem dentro da igreja, continua a viver a vida igual a do mundo lá fora. Ela e o mundo é um igual, mas dentro da igreja ela se camufla, ela parece ser de Deus, quando na realidade nunca provou do poder de Deus, porque ela não incomoda ninguém e nem é incomodada pelo mundo. Os dois andam juntos, mas ela acha que ela é de Deus, quando na realidade ela nunca provou do poder de Deus, porque ela não vive as obras que Deus preparou para que ela viva, que não é as obras desse mundo, não é os desejos desse mundo, que nem lá, Evangelho de João. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazeres físicos, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bem. Pessoas orgulhosas. Você vê pessoas dentro da igreja que têm orgulho do que faz, se orgulham das obras que realizam dentro das igrejas, quando na verdade ela não poderia se orgulhar de nada, porque a obra, se ela faz alguma obra, não é dela,
é de Deus, ela não tem que ser orgulhosa, ela tem que dar glória a Deus e fazer com que as pessoas entendam que essas obras que ela faz não é dela, é de Deus. Para que as pessoas entendam que elas têm que buscar a Deus e têm que crer em Jesus Cristo como sendo o único Filho de Deus e que morreu e ressuscitou na cruz para nos salvar. Isto não provém do Pai, ó, isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo, 17, ó, e este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Vai passar, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Tá vendo? Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. E como é que vamos fazer o que agrada a Deus? Efésios 2:10. Pois somos obra-prima de Deus. Então, se Deus te refez de novo, você é uma obra-prima. Criados em Jesus Cristo, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão preparou para nós. Tá vendo? Então, isso aqui fecha o cerne, que é Deus quem tem as suas obras. E nós devemos buscar em Deus as boas obras e pedir, orar e clamar para Ele derramar as obras dele em nossa vida, em nosso coração, através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem dá vida. A carne para nada se aproveita. Isso também está lá no Evangelho de João, 6:63. O que é que nos dá vida? Ter vida em Cristo é você morrer para o mundo e agora você começar a praticar as obras. Mas como é que eu vou saber? Como é que eu sei dessas obras de Deus? Deus está lá no céu, eu estou aqui embaixo. Cristo está sentado à direita de Deus. Como é que eu sei dessas obras? Pelo Espírito Santo que ele derramou em nós, que nos selou e nos guardou para a redenção e a vida eterna, em cada um que crê. E você que ainda não crê, creia, para que tenha esse Espírito, para que esse Espírito coloque as obras de Deus na sua vida. Romanos 6:63. Somente o Espírito dá vida. Ó, somente pelo Espírito que temos vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e são vida. Ah, agora podemos compreender. Somente pelo novo nascimento, pelo Espírito, é que temos vida, porque o Espírito de Deus, que está ligado com Deus e que entende Deus e que convive com Deus, porque Ele é o próprio Deus, Ele está em comunicação com o Pai e Ele está dentro do nosso coração, Ele está dentro do nosso ser e Ele revela a nós as obras de Deus que Ele quer que nós praticamos. E como é que eu vou compreender completamente essas obras de Deus? Quando o quê? E as palavras que eu lhe disse são espírito, a espírito está no maiúsculo, né? São espírito e vida. O espírito aqui no maiúsculo é o espírito do homem que nasceu de novo. O espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus que dá vida. O Espírito Santo de Deus aqui com letra maiúscula dá vida ao nosso Espírito Santo com letra minúscula. E o que é, na onde está essa vida? E as palavras, o que Jesus disse. Então temos que ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, temos que ler, né? Efésios, temos que ler Gálatas, temos que ler todo o Novo Testamento, onde a palavra de Deus é manifestada.
através de Cristo. Por quê? Porque a palavra de Jesus, ó, e não é só a partir de Mateus, porque Jesus é anunciado desde Gênesis 3,15, quando Deus disse para Eva que um descendente dela nasceria para destruir a cabeça da serpente, a morte que foi passada a todos os homens. Brota o evangelho, o início da revelação do evangelho é em Gênesis. Então nós temos que ler de Gênesis a Apocalipse para vermos a vontade de Deus em relação a nós. A palavra dele é que vai nos conduzir ao entendimento daquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque nós vamos ver Deus se revelando a nós através da leitura de Gênesis e Apocalipse. E as palavras que eu lhes disse são espírito, as palavras que Jesus diz é que faz nascer o espírito novo dentro do homem. E é essa palavra que também dá vida. Porque é ela que nos dá vida verdadeira. Vocês entenderam agora? Através da palavra, através da leitura. Então, por isso é importante nós lermos a palavra de Deus. Também vai falar no mesmo Evangelho de João, capítulo 3, quando ele está falando com Nicodemo, a respeito do Espírito. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode ter a vida no reino, ninguém pode entrar no mundo espiritual, porque para entrar no mundo espiritual você precisa ser um ser espiritual. E quando você não crê, quando você fica vivendo segundo o curso desse mundo, segundo as paixões, inclinações desse mundo, você ainda não é um ser espiritual. Você não pode entrar no reino de Jesus e ter vida com ele. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz vida espiritual. Tá vendo agora aqui, ó? Mas o Espírito, qual é o Espírito? O Espírito Santo. Aqui, ó. Capítulo 3, verso 3. Jesus respondeu: ele diga a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Tá vendo? Aí ele vai questionar, né? E aí Jesus vai falar, né? Ninguém pode entrar, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. A água aqui é símbolo de pureza, de purificação. E a palavra é água. E a palavra é Jesus. Ele é a água que purifica e limpa toda a igreja. Ele é a água, junto com o Espírito, que o Espírito de Deus comunica ao Espírito, a Deus que é Espírito, e nós não podemos estar lá, das nossas necessidades, daquilo que precisamos. E ele comunica conosco. E coloca, a primeira coisa que ele coloca é desejo intenso de leitura da palavra, para que tenhamos vida pela palavra. Porque o ser humano, os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz, vida espiritual. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, dá luz, aqui é no sentido de nascer, uma criança sendo gerada. O Espírito vai gerar dentro de você uma vida espiritual, para você poder participar do reino de Deus, que é um mundo espiritual, não é só um mundo. Para nós, a igreja é um mundo espiritual. Para Israel, de certa forma, é um mundo físico, porque eles receberam a promessa, né, de ter a terra, de ter a bênção. Eles receberam promessas terrenas. Nós, a igreja, recebemos promessa de bênçãos espirituais.
Então, por isso que temos que ser seres espirituais e não carnal e viver segundo o curso desse mundo, amando as coisas desse mundo. Por quê? Mas o Espírito dá luz, vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Fato, chegou gente aqui, tá? Só aguarda um pouquinho que eu vou atender a pessoa ali e eu já volto. E também a gente já vai encerrar a live, né? E aí você puder, me ajude aí, né? Deixa o comentário, seu joinha, se inscreva no canal, tá bom? Para que a gente possa estar sempre tendo contato aí, tá? Um com o outro. Muito obrigado por você que assistiu, que você tenha uma ótima semana. Oi! Chegou ali, peraí. Pronto, agora já tá tudo certo. Então, né, que nem eu deixei aí, se puder se inscrever, né, se inscreva no canal, dá o joinha, o like, né, ajude aí a gente. Eu também estou numa campanha, né, que eu preciso trocar esse abençoado desse meu computador para que eu possa fazer uma transmissão mais fluida, né, que eu possa fazer uma transmissão com a qualidade melhor, até o Pix 879882543, para que eu possa ter um computador. Esse computador aqui, ele não tem placa de vídeo, né, boa, e ele não tem processador bom. Então, por isso que vocês ficam assistindo a minha imagem travando. Minha imagem trava, né, treme, às vezes fica borrada a imagem, porque o computador não tem qualidade em vídeo. Tá? Então, eu preciso trocar esse computador por um iCore 5, né, que tem alguma placa de vídeo, né, melhor, para que eu possa fazer a transmissão com maior qualidade para vocês. Porque assim eu desejo, né, transmitir e falar a palavra de Deus de uma forma, né, com qualidade, para que vocês e mais pessoas tenham desejo e vontade de estar acompanhando esse conteúdo. Então, se você puder, eu agradeço a Deus, né, e Deus te abençoe. Aí tá a chave Pix, aí é o meu número de celular, né, 879882543. Caso você fizer uma doação, me avise no WhatsApp que você está fazendo essa doação, para que eu possa ir guardando, aí juntando em algum lugar esses valores para mim poder trocar esse equipamento, tá bom? Então, muito obrigado, considere se inscrever no meu canal, considere também compartilhar essa palavra, se você gostou, se você entendeu. Também deixe um comentário se você não entendeu, se você não compreendeu direito, se você é contra o que eu falei a determinados grupos religiosos, a determinadas igrejas. Eu não coloquei nome de igreja nenhuma, mas quando eu falei, né, ficou expressamente, subliminar, colocado por causa da forma de doutrina colocada explicitamente, né? Explicitamente não, né? Ocultamente em algumas igrejas aí. Então, se você não acha que eu estou certo, que não concorda comigo, então vai nos comentários, né? E deixa aí uma palavra, um versículo que você acha que é a favor da forma que você pensa, né? E daí eu vou ler aí os seus comentários, tá bom? Outra coisa que eu peço também, no link dessa transmissão, tanto nos comentários, onde ficam os comentários, ou na descrição do vídeo, está o link do vídeo de um vídeo do culto da Primeira Igreja Batista de Calumbi, o qual eu estou fazendo lives e transmitindo diretamente no canal da igreja. E aí eu preciso de 50 inscritos para fazer transmissão pelo celular. Pelo computador já consigo, mas pelo celular eu ainda não consigo, porque tem 21 inscritos e preciso de no mínimo 50. Então você que está assistindo por qualquer outro canal, né, e até mesmo pelo YouTube, se inscreva lá no canal da igreja, que a gente precisa aumentar, né, as pessoas lá, para quando eu precisar fazer live ao vivo, pelo celular eu posso usar. Ontem mesmo eu precisava fazer a live só pelo celular, só que eu não pude porque não tinha 50 inscritos. Então eu preciso que 50 pessoas se inscrevem no link, né, do vídeo da igreja que está aí. Entra lá, mesmo que você não queira assistir o vídeo do link, se inscreva no canal da igreja para a gente aumentar a numeração de inscritos lá, para poder me ajudar, tá bom? Porque às vezes
como eu sou diácono e professor da escola bíblica da minha igreja, primeira igreja batista de Calumbi, Pernambuco, Brasil, quando eu vou pregar, aí eu não posso fazer a transmissão, porque não tem ninguém que faça a transmissão no meu lugar. Que quem faz a transmissão sou eu. Então eu tenho que usar o celular, eu coloco o celular, programa e deixo ele lá gravando. Né? Como eu estava pregando, eu não podia fazer a transmissão, porque eu faço a transmissão pelo computador. Pelo computador eu posso transmitir ao vivo, porque eu uso um programa como esse para transmitir. Mas diretamente pelo celular não tem como, porque eu preciso de 50 inscritos no canal da igreja. Então, ontem era para me fazer transmissão, o pessoal questionou e perguntou ao pastor se ia ter live ao vivo. Infelizmente a gente teve que dizer que não, isso é chato, né? Que eu queria fazer a live ao vivo, mas como eu não posso ainda transmitir ao vivo diretamente pelo celular, eu só gravei para me postar depois. Então, muito obrigado. Vá lá no canal da igreja, se inscreva e compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana.